Está no ar mais um episódio do Pod Six, edição especial Eleições Municipais de Canoas 2024. O Pod Six é uma produção da Six Canoas, Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Nessa edição especial de eleições, entrevistaremos aqui os candidatos a prefeito de Canoas para as próximas eleições. Eu sou Guilherme Manfroy, jornalista, corretor de imóveis e diretor da Six Canoas. Aqui comigo, fazendo parte dos entrevistadores, os jornalistas Rodrigo Becker, que é colunista político do blog Seguinte, Marco Leite, do site Notícias da Aldeia, e também Bruno Lara, da agência GBC. No programa de hoje, entrevistaremos o candidato a prefeito Jairo Jorge, do partido PSD. A gente roda a vinheta e, na sequência, começamos a nossa entrevista. Nossos patrocinadores diamantes são as empresas Fulbra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança e San Pietro Hospitais e Clínicas. São patrocinadores ouro as empresas Ótica Vênus, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello e Pontual Telecom. E os patrocinadores bronze são Connect Print, Sogal e Garimpos Joalheria e Ótica. Lembrando que nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e no YouTube. Para acompanhar os nossos episódios, inscreva-se no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Você encontra os links e mais informações na descrição do vídeo. Pod Six especial, Eleições Municipais Canoas 2024. Estamos no estúdio com o candidato Jairo Jorge, do partido PSD, e com os jornalistas Rodrigo Becker, Marco Leite e Bruno Lara. Sejam todos bem-vindos, é uma honra recebê-los no episódio. E vou passar a palavra de imediato para o Rodrigo. Ele faz a pergunta para a gente introduzir o programa. Primeira pergunta, né? Tradicional Ficou comigo a primeira pergunta. Vamos lá. Bom, candidato, queria saber por que ser prefeito da cidade, né? Um pequeno comentário nisso. Seria a sua quarta eleição, né? Pode ser uma reeleição agora. Há um desafio nisso, ser prefeito pela quarta vez? E por que o senhor quer ser prefeito de Canoas nesse momento? Porque, historicamente, provavelmente é o pior momento da cidade. Temos enfrentado o pós-pandemia, temos enfrentado essa enchente de maio agora, que foi devastadora. Então, por que ser prefeito agora? E se existe um desafio pessoal, assim, para o Jairo Jorge em ser prefeito pela quarta vez, né? Bom, Rodrigo, Guilherme, Marco e Bruno, prazer poder conversar, debater o futuro da cidade. Veja, essa foi a maior tragédia da nossa história, a maior tragédia do Rio Grande do Sul, e ela se coloca como uma das maiores tragédias do mundo. Nós tivemos 150 mil pessoas afetadas. São 70 mil residências, são 21 mil empresas que foram atingidas. Isso dá dimensão, né? Metade da nossa cidade foi afetada. Eu, particularmente, eu tenho 61 anos e eu vivi, quando criança, as enchentes que aconteceram no bairro Branco. Eu também, minha família também perdeu tudo, a minha família também enfrentou em 64, 66, 67, até a construção dos diques feita pelo prefeito Hugo Simões Lagranha, lá em 68, quando a cidade passou a ter um sistema de proteção. Por que eu quero ser prefeito? Veja, é a minha quinta eleição, eu concorri em 1985, a minha primeira eleição de Canoas, na redemocratização. A eleição de 68 foi eleito Jacomazzi, né, não tomou posse, e a eleição foi em 1975, eu tive a honra de participar da primeira eleição. Depois de 2008 fui eleito, reeleito em 2012, eleito novamente em 2020, e agora eu coloco meu nome exatamente para análise, para o debate, para a avaliação dos canoenses. E eu quero ser prefeito para reconstruir a nossa cidade, para avançar a nossa cidade. Não basta apenas chegar onde nós estávamos, é preciso ir além. Eu quero colocar toda a minha experiência, sabe, Rodrigo? Tudo que eu já aprendi como gestor, seja no setor privado, seja no setor público, eu quero colocar toda a minha energia, toda a minha disposição, todo o meu conhecimento, para que a gente possa fazer, nesses 4 anos, o que é necessário para Canoas não perder 40. Porque o que está em jogo agora não é 4 anos, é o futuro de Canoas, são os próximos 40 anos. Se nós não aproveitarmos esse momento, se nós não tomarmos decisões corretas,
Se nós não tivermos a experiência necessária para seguir os caminhos, Canoas, que vai enfrentar aqui, a partir de 2028, a reforma tributária, ela vai perder 300, 400 milhões. Vejam, nós arrecadamos 2 bi. Portanto, nós ainda temos não só a tragédia, a catástrofe, que afeta a economia, um prejuízo provavelmente na ordem de 12 bilhões que Canoas teve, né, do privado e do público. Quer dizer, além disso, nós ainda temos o risco, a ameaça real com a reforma tributária. E por isso, eu coloco, sim, meu nome à disposição, com humildade para os canoenses. Vamos fazer um bom debate. Vou fazer uma campanha propositiva olhando para o futuro. Isso é um convite que nós estamos fazendo a todos os candidatos, Jairo, com enchente. Nós tivemos aí 60% da cidade afetada. E eu vi um dado que me chamou a atenção, que são 11 milhões de campos de futebol. O espaço. Olha o tamanho. Né? 156 quilômetros quadrados de área. Então a gente está convidando os convidados a nos mostrarem propostas concretas, o que vão fazer para essa reconstrução da cidade, dessa parte do oeste atingida pela enchente. Veja, Bruno, primeiro nós temos que proteger a cidade. Isso passa pelo fortalecimento do dique da Rio Branco e Fátima, rompeu, né? Nós tivemos extravasamento da água. A água passou acima da cota de 41, então foi maior que 41, e extravasou e rompeu o dique. Então nós fizemos já um conserto imediato em maio, nós vamos fazer o conserto definitivo. Nós vamos também altear, elevar o dique da Rio Branco Fátima a cota 7, isso significa 2 metros aproximadamente, talvez em alguns lugares um pouquinho mais, um pouquinho menos, então elevar a cota 7 metros. Vamos fazer também o dique da Cassol, porque ali nós temos uma faixa de 100 metros que acabou permitindo que a água saísse do porto de Canoas e entrasse dentro do bairro Rio Branco, então vamos fazer. E eu não estou falando, eu estou falando agora, né? Porque nós vamos lançar essas licitações, todas elas que eu vou mencionar aqui, no prazo de 30 dias. Nós estamos trabalhando hoje, todos os nossos engenheiros, nossas equipes nisso. De outro lado, nós vamos também fazer o conserto definitivo lá do bairro Matias Velho. Houve também um rompimento lá na Casa de Bomba 6, junto a Getúlio Vargas. Nós vamos fazer esse conserto e vamos altear também. Lembrando que o dique da Rio Branco tem em torno de 8, um pouquinho mais que 8 quilômetros, e nós temos no dique da Matias 6 quilômetros. Então nós vamos elevar também a 7 metros o dique da Matias. Vamos também, eu já fiz uma parceria, isso envolve o governo estadual e governo federal. Do governo federal, nós vamos ter em torno de 990 milhões para fazer essas obras. Não só o alteamento da Rio Branco e Fátima e Matias e Harmonia, mas também o dique do Mato Grande, que nós não temos hoje, precisa ser feito, 2 casas de bombas, e o dique da São Luís, que vai proteger especialmente a área industrial, que foi afetada em junho do ano passado, em setembro, em novembro e agora em maio. Então nós precisamos proteger também a São Luís. Então esses investimentos e a modernização das casas de bombas, veja, nós temos que colocar motores anfíbios, nós temos 29 motores, são motores elétricos, a água entra, o motor para. Não funciona. Então, motores anfíbios, nós vamos colocar todos os sistemas elétricos e eletrônicos na cota 7, com mezaninos. Vamos colocar os geradores também a 7 metros, para que ela possa funcionar com motores anfíbios e com esse sistema elétrico, funcionar em qualquer situação. Então, nós precisamos modernizar as 8 casas de bombas. E, portanto, esses investimentos que eu fiz menção aqui estão na ordem de 990 milhões. E aí, também, em parceria com o governo do estado, que eu mencionei, nós vamos continuar as obras de Niterói. Você sabe, Bruno, que o único dique que não rompeu, nós temos 3 polders, né? Nós temos 3 diques. Qual é o dique que não rompeu? Foi o dique de Niterói. E por quê? Porque nós realizamos uma obra em parceria com o governo do estado, em razão de um parque que nós estamos construindo, vamos implantar uma espécie, aquele parque esponja, né? Cidade esponja, que é nas margens do rio Gravataí. Nós fizemos uma estrada, uma rua, e nós elevamos o dique em 1,30 m. Veja, a água chegou a 30 centímetros de extravasar. Não extravasou. Portanto, esse dique manteve a sua integridade. Então, mostra que se a gente elevar, não a 1,30 m, mas elevar a 2 metros, nós temos a proteção que a nós precisa. E essa é uma obra aí na faixa de 50 milhões,
né, que nós já temos lá a sinalização e o apoio do governador Eduardo Leite. Então, esse conjunto de medidas de proteção. É claro que tem outras obras, aí a recuperação da saúde, o Hospital de Pronto-Socorro, unidades básicas de saúde, 15 delas foram atingidas, as nossas 2 UPAs, a UPA do idoso, são 40 escolas, nós já estamos recuperando, mas tem algumas que precisam mais atenção. A questão das ruas, que nós precisamos fazer um recapeamento e tapa-buraco imediato, que afetou, nós estamos 340 quilômetros de ruas no lado oeste. A recuperação das praças, dos parques, né? Dos equipamentos esportivos, culturais, né? Então, todo esse esforço de reconstrução é fundamental para que a gente possa, né, reconstruir a cidade e, a partir desse processo de reconstrução, avançar. Candidato, o que o senhor diria que seria a prioridade para janeiro? Tomou posse dia 1º. O que seria a prioridade para janeiro em termos de reconstrução? A gente tem uma série de questões aí que provavelmente vão levar um tempo a mais para ser solucionados, né? Fala assim, HPS, postos de saúde, escolas. O que eu acho que seria a prioridade para janeiro? Será que o HPS vai estar concluído até lá? Vai estar retomado? Porque tem um plano para retomar ele ainda esse ano, né? Sim, a proposta... Eu sou prefeito meu mandato se estende até Sim. 31 de dezembro, sou concorrendo, portanto, à reeleição. Nossa meta é colocar em funcionamento o hospital no dia 1º de dezembro. Ou lá Sim. no início de dezembro, se não puder, a não ser no dia 1º. Sim. E nós estamos discutindo, já recebemos uma sinalização de 30 milhões do governo federal, exclusivamente para recomposição e recuperação do hospital, e estamos buscando também com o setor privado o apoio para que a gente possa recuperar e buscar equipamentos. Sim. Com relação às obras, essas são obras fundamentais, né? Nós estamos falando aqui de proteger a cidade. Nós temos o risco de uma chuva intensa em setembro, Sim. uma chuva intensa em novembro, então nós temos que estar atentos a isso. Então essas questões, especialmente a elevação, o alteamento, elevar 7 metros, na minha opinião, é obra prioritária nesse momento, seja na Rio Branco, seja na Matias Velho. Sim. Prefeito, o senhor é prefeito e também candidato à reeleição, né? É um momento delicado, né? Porque dentro da tragédia das águas, a população em algum momento elegeu um culpado, como costuma eleger qualquer tragédia, assim sempre procura alguém que seria o culpado. E a oposição, inteligentemente, e jogou aos leões, né? E a população realmente está bem reticente à sua reeleição. O que o senhor pensa disso? Porque o senhor vai realizar grandes obras aqui durante a sua gestão ainda. E claro que vai soar como campanha política, né, para a reeleição, o que é natural. O que o senhor pensa disso? Veja, Marco, a eleição é um processo de debate, de discussão. Nós, infelizmente, uma coisa que eu nunca tinha visto, eu tenho 61 anos, sou jornalista, já passei por vários momentos, né? Também fui vereador, prefeito, né? Meu 3º mandato, eu nunca tinha visto numa tragédia as pessoas não se dar as mãos, não se unir. Veja, aqui nós tivemos algo novo, que é o quanto pior, melhor. Eu não lembro na história de Canoas em nenhum momento. Eu dou o meu testemunho. Quando aconteceu a pandemia, em março de 2020, mudou o cenário eleitoral. E eu discuti, eu era um candidato de oposição. E o que eu disse para os meus pares? Vamos ajudar o prefeito, na época o prefeito Luiz Carlos Busato. Vamos levar ideias, não vamos fazer uma oposição agressiva, vamos ajudar. Inclusive, eu mesmo apresentei propostas de auxílio emergencial, apoiamos, votamos nas propostas, os vereadores estavam comigo, ajudamos. Eu acho que essa posição é o que a gente espera de um político. Porque se você está numa crise, você tem 150 mil pessoas atingidas, o que você espera? Que a pessoa ajude a construir e não destruir. E o que nós vimos aqui? Fake news, mentiras. Veja, aquela ideia de que se você repete uma mentira 1000 vezes, ela se torna em verdade. E aconteceu, inclusive, vereadores, pessoas que têm conhecimento da lei. Como inventar que eu estava confiscando cestas básicas, doações, isso era uma mentira. Requisição administrativa nada mais Marco Leite, que compra direta. Nós compramos lanternas, porque a gente precisava de lanternas à noite para os voluntários. Aliás, o trabalho fantástico, se não fosse os voluntários, né, a tragédia poderia ser muito maior. Foram os voluntários que pegaram barcos, foram para as ruas. Veja, os bombeiros tinham 2, 3 barcos na cidade. 50 e poucos. Fantástico o trabalho dos bombeiros, mas sozinhos não fariam nada.
Foram os voluntários junto com os bombeiros, junto com a Brigada Militar, junto com o Exército, junto com a Aeronáutica, todo mundo trabalhando junto. E eu vejo, né, que essa questão da mentira, quer dizer que nós tínhamos confiscado, isso não é verdade. Requisição é você comprar direto, chegar lá para o senhor Ayrton Zafre, dono do Zafre, eu perguntei, quantas cestas básicas o senhor tem? Eu tenho 5.000, nós vamos comprar. Requisição administrativa, o valor, paga o valor, é isso. Então, pessoas que conhecem a lei, inventam, tanto que eu ganhei na justiça, a prefeitura ganhou na justiça. Não, deveria ter se retratado, retirou, a prefeitura ganhou, provando que era uma mentira, que era uma fake news. E isso foi às pencas, que não houve evacuação. Veja, eu fiz um pedido às 8h39 da manhã do dia 3, pedindo evacuação. É verdade, sim, que às 1h15, depois de 3 horas fazendo o meu trabalho, e os voluntários que lá estavam, carregando saco de areia, não estavam os meus opositores lá. Eles não estavam presentes lá, ajudando a carregar saco de areia, né, junto com os operários da prefeitura, colocando pedra, terra, sacos de areia para fazer a contenção. Ao 1h15 eu disse mesmo, eu disse, olha, pessoal, conseguimos conter. Aliás, eu fiz o que o Lagrange tinha feito em 1981. Porque como eu sou morador de Canoas, eu tenho a memória. Talvez algumas pessoas que não moram em Canoas, ou estão morando agora em Canoas, não tenham a memória. Só que a água foi superior a 81, superior a 41. E às 7 horas da manhã, houve a contenção, ela rompeu. Às 8h39, eu pedi evacuação. Então como é que diz agora que eu não pedi evacuação? Isso é uma mentira. Repetida 1000 vezes para se tornar uma verdade. Então, vamos fazer o debate com transparência, com serenidade, com humildade, porque eu acredito, veja, eu tive uma postura propositiva na eleição de 2020, candidato de oposição, eu não tinha máquina, e eu fui eleito. Eu acredito que o povo tem bom senso, o povo vai avaliar, vai ver os meus erros, meus acertos, ninguém acerta todas as questões, tem os erros, equívocos, faz parte. Só quem faz erra, quem não faz nada não erra. Quem fica de braço cruzado, olhando as pessoas trabalhar, não faz. E aconteceu. Eu vi hoje candidato que está de braço cruzado, enquanto nós estamos lá carregando saco de areia. Veja, os vereadores, inclusive candidatos que são hoje candidatos a prefeito, no dia 2 de maio, eu reuni com eles e disse, nós temos risco de haver um avanço das águas na harmonia em razão do Mato Grande. Que de fato aconteceu. Não estou falando do rompimento que ninguém imaginava que poderia romper. Veja, nós fizemos o diálogo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o bom debate, vamos explicar, vamos continuar trabalhando, porque eu sou prefeito, vou exercer meu mandato, e vamos discutir com a população e com a comunidade, que eu acho que é isso que é importante. E mais, propostas. Eu tenho propostas, tenho 55 propostas e vou apresentar todas elas. Candidato, voltando a esse assunto do DIC, né, e das casas de bomba, pelo que eu entendi, está acelerado esse processo. Queria entender de maneira prática, na sua expectativa de colocar o DIC já alteado e também as casas de bomba, tem previsão de tempo? Se pudesse dar um tempo, olha, a gente consegue, entrando a verba, fazendo a obra, isso aí está organizado, finalizado até tal data, só para a gente ter uma ideia. Não, veja, o conserto da Bairro Branco, nós já fizemos a licitação, o contrato foi assinado segunda-feira e só não começou a obra ainda porque a CCR não abriu lá a 448, que é fundamental para que a gente possa ter acesso. Mas eu estou esperando hoje a companhia que tem uma concessão, ela abrir para poder começar a obra. Né? Então, às vezes tem coisa que a população não sabe, mas eu acredito que eles devem dar a resposta nas próximas horas e eu acredito que isso vai ser resolvido. Nós também vamos fazer, até o dia 30, deve chegar na Secretaria de Licitações e Contrato o projeto para fazer lá o DIC da Cassol. E devemos lançar até 10 de setembro, já essa licitação. É uma licitação relativamente rápida, nós estamos exatamente fazendo esse processo de disputa eletrônica, que é um processo rápido, é um processo licitatório emergencial rápido. O alteamento nós devemos lançar até 20 de setembro, o processo licitatório, que nós estamos fazendo as sondagens. Veja, não é simplesmente jogar a terra em cima, eu tenho que fazer a sondagem, tem que se discutir qual é a melhor solução, né? E com isso devemos até 20 de setembro provavelmente já estar com ela. Então daqui a 30 dias que eu falei nós devemos ter.
Na Matias Velho... E são obras que duram quanto tempo, mais ou menos? Assim? Depende um pouco. Se nós não tivermos muita chuva, o problema da argila, quando você compacta, é a umidade. Se ela tem muita umidade, você não consegue ter velocidade. Eu acredito que são obras que, se nós tivermos um tempo seco, a gente pegar, por exemplo, o verão, ou a partir principalmente de outubro, que começa a esquentar, a gente possa fazer em 8 meses, 10 meses essa obra. Não são obras complexas, elas são obras que dependem do clima. Se for úmido, você não há aderência da argila se você tiver muita umidade, né? Então é preciso ter um tempo mais seco. Sabemos que setembro é um mês difícil, por isso que a gente vai aproveitar o setembro para fazer as licitações para começar. E a Matias, né, é uma obra muito importante. Nós vamos estar ali, são previstos 71 milhões nessa obra. Nós vamos estar lançando provavelmente a disputa por volta do dia 28 de agosto agora. Já a disputa eletrônica da licitação. Niterói, devemos começar já nos próximos dias, a segunda etapa. Nós vamos fazer mais 1 quilômetro, nós já fizemos... quase 2,5 km aproximadamente nós fizemos, vamos fazer mais 1 quilômetro e vamos lançar o processo. Isso começa agora, já a empresa já é contratada, já é apenas um aditivo, né, do que já está, e devemos começar provavelmente a 21 de agosto. O Mato Grande, nós vamos lançar a licitação, né, chega na Secretaria de Licitações e Contratos dia 16 de agosto, eu acredito que no máximo em 10 dias nós temos a licitação, ainda final de agosto, a contratação dos diques do Mato Grande. Ainda tem mais uns dias para a gente lançar a licitação das 2 casas de bombas. Lá vão ter 2 casas de bombas. O dique é 70 milhões, cada casa de bombas, a casa de bombas 9, 30 milhões, a casa de bombas 10, 35 milhões. Então vamos fazer 2 licitações, uma para o dique, outra para as 2 casas de bombas. A modernização, nós vamos mandar para a Secretaria de Licitações e Contrato no dia 23, que é a modernização das casas de bombas. Acredito que também ao final de agosto vamos ter a disputa eletrônica. E a São Luís, nós estamos fazendo a contratação de um estudo e um anteprojeto. Um estudo hidrológico, para ver qual é a melhor solução, e um anteprojeto. Devemos lançar ela também agora até em 10 dias, provavelmente, o processo licitatório para a contratação do estudo hidrológico e do anteprojeto. Só uma dúvida, essa recuperação, né, essa melhoria das casas de bombas, todas daí, inclusive a Niterói? Sim, as 8 casas de bombas. O candidato, o senhor está falando em melhoria, mas na verdade vai ter que refazer, né, as casas praticamente, porque vai aproveitar ali tijolo, vai altear, é uma reforma praticamente... Tem uma reforma ali de obra, né, civil, mas elas são muito robustas. Veja que a própria casa de bombas 6, onde houve o rompimento, ela se manteve. São construções dos anos 60. O maquinário vai ser o antigo ou vai ser todo novo? Nós vamos substituir os 29 motores por motores anfíbios, que são motores com 3.600 litros por segundo. Os nossos motores hoje são de 2.500 litros por segundo. São motores, alguns da década de 60, outros dos anos 70, outros dos anos 80, mas são motores mais antigos, excelentes motores, né? Nós temos hoje praticamente já quase em funcionamento 100%. Nós ainda temos várias motobombas, temos quase 50 motobombas que a gente mantém para aumentar a capacidade de drenagem, e até terminar a limpeza nós estamos mantendo. Mas vamos colocar esses motores anfíbios. Por que o motor anfíbio é importante? Porque mesmo numa situação de água, por exemplo, não estou falando de uma enchente, mas a água de alagamento que eventualmente entre na casa de bombas, ele não para. Então os motores anfíbios são mais capazes, têm um melhor rendimento, têm também uma manutenção menor e a melhor tecnologia que nós hoje estamos avaliando. Se discutiu também a questão do acionamento. Hoje ele precisa de alguém lá, né? Então, tem um camarada para apertar o botão para ligar o motor. Tem uma ideia de se fazer um acionamento à distância, porque eventualmente vai acontecer como aconteceu agora, por exemplo, foi à noite, né? O principal problema, mas pode ter um alagamento num horário madrugada, enfim, e precisar acionar. Como é que se pensou esse sistema para o dia a dia, para o cotidiano da cidade, que a gente vai ter chuvaradas, né? Vai ter. Talvez não tenha uma enchente como houve agora, mas uma chuvarada vai ter. Tem algum sistema para isso também? Porque a gente até comentou aqui, o Guilherme estava falando esses dias, a gente depende hoje, por exemplo, da rede elétrica, que também está sujeita às intempéries. Então, agora, principalmente, vamos abastecer todas elas, as casas de bombas, com
geradores. Mas o segundo problema era esse, né? Não há um acionamento eletrônico à distância, não há um controle dessas casas, um sistema de monitoramento delas fora da própria casa. Se pensou nisso agora também nessa reforma, fazer uma modernização desse painel? Assim? Por isso que eu não falei reforma, né? Falei modernização. Exatamente por isso. Nós vamos automatizar. É muito importante que esse sistema ele não é automático, embora nós tenhamos profissionais que ficam 24 horas. Sim. Nós temos uma empresa, desde quando eu assumi a prefeitura agora, dia 2 de abril, a prefeitura estava sem empresa de manutenção. Ficou janeiro, fevereiro e março sem nenhuma empresa de manutenção. Eu fiz uma licitação rápida, conseguimos assumir uma empresa, assumiu na metade de abril e em menos de 15 dias ela teve toda essa maior enchente. Mas é hoje uma grande empresa que ganhou, um consórcio que ganhou, é a empresa que faz a transposição hoje do Rio São Francisco. Então, essa empresa está hoje nos atendendo. Então, nós vamos fazer um processo licitatório para modernização, para ter sensores. Portanto, quando a água chega num determinado ponto, os motores são ativados de forma progressiva. Você não pode ativar todos os motores se você não tem um nível. Sim. Então, isso para garantir que não tenha aquela lenda, né? Aquela situação, o funcionário não ativou, não estava lá. Então, vamos automatizar a colocação de câmeras, vamos fazer uma central de monitoramento para que 24 horas a gente tenha o controle e vamos também, a nossa proposta é que haja sensores durante o DIC, em toda a extensão do DIC, alguns sensores para que a gente possa ver trepidação, a gente possa ver eventualmente alguma situação que ocorra. Esse é o tal gabinete de contingência. O gabinete de contingência, a ideia de um gabinete de contingência é ter um efetivo, porque hoje a Defesa Civil ela é pequena, Sim. Nós precisamos mudar isso. Então, nós precisamos ter bombeiros civis, nós precisamos ter quadros de carreira da Defesa Civil que tenham memória e que estejam de prontidão. Então, de um lado, um gabinete de contingência, que é esse efetivo, que é mais do que a Defesa Civil hoje, e de outro lado, nós vamos colocar um sistema de alarme na cidade. Vamos usar todas as escolas, unidades de saúde, equipamentos de saúde, equipamentos culturais, praças, para colocar sistemas sonoros de alarme. Porque vamos usar também o SMS, que é importante, que é uma ferramenta, às vezes o WhatsApp não funciona num determinado momento, mas o SMS tem uma capacidade de chegar mais. Sim. Mas vamos fazer também um sistema físico, exatamente para que a gente possa ter alarmes, para que a gente possa, com isso, se comunicar com a população. E isso vale não só para a área lá do oeste, é para toda a cidade. Veja, nós tivemos aqui uma microexplosão em 2022. Sim, nós tivemos justamente um temporal, do lado leste, né? Tivemos um temporal em 2024, em janeiro, seríssimo. Faltou energia. Sim, 16 de janeiro. Nós tivemos em 2015 uma grande tragédia também. As pessoas esqueceram, muitas pessoas esqueceram. Quem sofreu não esqueceu, porque lembra, que foi em 15 de outubro de 2015, que foi uma chuva de granizo que afetou 50 mil casas. Bairro Branco e Fátima. Bairro Branco, Fátima, Niterói, mas atingiu outras Guajuíras também, Matias, mas o forte foi o lado sul. Em um diálogo, eu inclusive brinquei contigo algumas vezes já de que tu é meio perseguido pela chuva, né? Que eu peguei o El Ninho, né? É importante saber disso. O El Ninho aconteceu em 2015, 2016 e aconteceu agora novamente. Então, agora Deus dá sempre a cruz que a gente pode carregar. Eu tenho muita humildade nisso, de procurar. Eu vejo, assumi no dia 2 de abril, no dia 2 de maio aconteceu a primeira extravasamento das águas do Mato Grande. Mas estamos aqui para fazer a nossa parte, trabalhar e melhorar. Deixa eu só perguntar, candidato, todos esses licenciamentos ambientais para essas obras, eles correm no rito do município ou a gente vai precisar da FEPAM? Não, corre no rito do município porque são projetos já existentes. Então a gente vai conseguir ter celeridade nisso aí. Exatamente. Nós conversamos também com o governador, nós não temos tema, não podemos, sinceramente, nós não podemos. O tempo da FEPAM não é o nosso, né? Um EA-RIMA levar 2 anos. Sim. Nós temos que ver o impacto que essa tragédia trouxe no meio ambiente e na vida das pessoas. Foi terrível. Então nós temos que ter capacidade de ter resposta ao autear, ao buscar soluções, nós temos que ter celeridade. Então eu conversei muito com o governador sobre isso, o governador Eduardo Leite está ciente disso, e nós vamos dar celeridade. Todas essas obras cabem nessa verba do governo federal, mas a verba do... Ainda nós estamos ajustando, que o único que nós não temos um valor mais preciso ainda é da São Luís. Por quê? Porque a São Luís nós podemos usar a 448.
Eu queria lembrar, e acho que é importante, sabe, Guilherme? Em 2009, quando eu assumi, estava discutindo a 448. E a obra começou em setembro de 2009, foi assinada a ordem de serviço. E começaram os estudos e o início das obras. Naquela época, eu e o prefeito de Esteio, o prefeito de Sapucaí, nos unimos. Porque nós defendemos que a 448 fosse um dique. Exatamente para gerar uma proteção, tanto para o Mato Grande e a São Luís, no nosso caso, e aumentar a proteção também da Rio Branco e Matias. Se a 448 fosse um dique, nós não teríamos enchente em Canoas, nem em Esteio, nem em Sapucaí. Mas não foi aceito isso. Por quê? Porque houve um conceito, na época, né, alguns setores, na época do Ministério Público, disseram que ali havia um dano ambiental se a gente fizesse movimentação de terra. Então se construiu sob pilotis, né, um viaduto, que a gente sabe que é um custo muito maior do que fizesse a movimentação de terra. O dano que ocorreu agora à natureza foi muito maior. Se nós tivéssemos feito isso, tivesse usado a 448 como dique, nós não teríamos esse problema. Hoje, na São Luís, não passou por cima da 448. Rio Branco não teria rompido, Matias não teria rompido, não teria entrado em Mato Grande, não teria entrado a água na São Luís. Infelizmente, nós perdemos esse debate. Eu sei, inclusive, pessoas que tinham essa posição hoje já têm uma posição diferente, são pessoas muito lúcidas. Eu respeito muito as pessoas que eram contra. São pessoas inteligentes, pessoas bem intencionadas, não fizeram por má intenção. É que eles tinham uma ideia e nós tínhamos outra. E nesse debate nós perdemos, obviamente que foi feito, nos resignamos a isso. Mas é importante retomar agora, não para encontrar culpados, porque não é isso. Cada um faz a sua parte, tem as suas ideias. Mas nós temos que somar agora, não podemos ter os mesmos erros do passado. Demorar para tomar decisões, perder oportunidades. Nós temos uma janela, por isso que as obras têm que começar agora. Se eu começar agora, a janela se perde, porque amanhã tem uma outra situação no Pantanal, na Amazônia, no Nordeste, e nós deixamos, né, de estar na ordem do dia e buscar os recursos que a cidade precisa. Pegando esse gancho do governo federal, o senhor escolheu como vice a Maria Eunice do PT, né? E isso deve ajudar na busca de recursos com o governo federal, mas também tem todo um passado do PT e as pessoas estão receosas com o PT, com o Lula, tanto é que o Bolsonaro foi mais votado aqui na cidade. O senhor teme que isso possa lhe atrapalhar na eleição? Como é que o senhor imagina que vai ser o reflexo disso na sua candidatura? Veja, eu dialoguei sempre com todos os presidentes. Eu tive a oportunidade de ser prefeito com o presidente Lula, com a presidente Dilma, com o presidente Temer, com o presidente Bolsonaro e agora o presidente Lula. Eu sou prefeito de todos os canoenses, de quem votou em mim e quem não votou. Quando a pessoa toma um lado, ela quer ser do fulano, do Beltrano, nós vemos que às vezes as coisas não funcionam. Quem quer ser deputado, talvez seja um bom caminho, porque ele vai sempre defender uma parte, ele está defendendo um partido, ele está defendendo uma parte. Prefeito tem que defender a cidade. Então ele tem que ter diálogo. Quando o presidente Bolsonaro estava no exercício do seu mandato, eu sempre teve uma atitude de diálogo e respeito. Quando o Lula era presidente, eu também tive diálogo e respeito. Então, é uma honra para mim ter a vereadora Maria Eunice como minha vice, porque é uma pessoa séria, uma pessoa que tem uma história como dirigente sindical, como gestora, como dirigente partidária, mulher, a maior parte do eleitorado são mulheres, 53% do eleitorado. Portanto, essa união, homens e mulheres, é fundamental. E é claro que é importante também, né, com o governo federal, com o presidente Lula, que tem hoje essa responsabilidade de auxiliar na reconstrução do nosso Rio Grande e de Canoas. E vamos dialogar com ele com respeito, como sempre fizemos. Porque é isso que garante a execução das obras. E, claro, eu tenho certeza que ela vai estar ao meu lado, vai ajudar Canoas. E, se for, claro, a vontade dos canoenses, a vontade de Deus, e eu for eleito prefeito e ela vice-prefeita. E aproveitando essa questão da relação com o governo federal, um tema que tem a ver com o governo, mas é muito nosso aqui, déficit, né? Contas públicas. A gente vivia uma crise financeira, antes da enchente se falava déficit de 400 milhões, em torno disso, né? E que é uma coisa que a gente preocupa bastante, porque o investimento que a cidade precisa é alto. Uma parte dele precisa sair do nosso próprio bolso, né? As nossas expensas aí para a reconstrução da cidade. Como é que o senhor pretende enfrentar esse déficit que não é baixo e que, diante das dificuldades financeiras que a cidade vai enfrentar? A retomada econômica não é rápida, é lenta. Eu volto a lembrar, pandemia, enchente,
uma série de crises, mais adiante ainda a reforma tributária, mas o senhor pretende enfrentar o déficit, especialmente esse que ficou tinha antes da pandemia, e se vai haver também nessa conjuntura de recursos, se vai haver um déficit da enchente, vamos dizer assim, quer dizer, um custo que a prefeitura está arcando agora e que ainda está descoberto nesta relação com o governo federal. Veja, nós recebemos até agora 123 milhões do governo federal e em torno de 10 milhões do governo estadual. E recebemos em doações 12 milhões. Esse é o conjunto de recursos que nós recebemos. É claro que o nosso gasto é maior, né? Mas nós estamos nos esforçando para buscar mais recursos. Eu tenho procurado, junto com o governo federal, especialmente, mas também com o governador, tenho procurado dialogar com ele no sentido de que haja um apoio para que a gente possa avançar em algumas obras e ações. Realmente, nós já tínhamos uma situação muito difícil antes. Eu queria lembrar que o déficit desse ano é de 444 milhões. Então, nossa receita, nossa arrecadação em torno de 2 bi. Né? Então, é muito importante a gente saber que esse déficit já existia. Claro que nós tivemos uma perda de arrecadação, agora nós tivemos em julho, nós começamos a ter mais uma retomada, mais próximo. Nós arrecadamos aí em torno de 183 milhões aproximadamente, com recursos que vieram também das transferências. Mas ainda não é no patamar que se queria ainda antes, não, né? mas estamos chegando próximo do que estava. Mas perdemos, né? Nós perdemos aí mais de 60 milhões nesses meses. Só o primeiro período, ali, nós perdemos no primeiro mês 40 milhões. Então foi muito significativo. Então, claro que ainda há o risco de perda, mas eu acredito que o governo, nesse diálogo, veja, eu tenho uma excelente relação com o governador Eduardo Leite. Tem um orgulho para mim, o partido do governador Eduardo Leite está comigo. Então, esse trânsito com o governador, respeito a ele, isso é o meu partido está no governo, né, do governador Eduardo Leite. Meu partido está no governo do presidente Lula. Então, é com esse diálogo e com esse respeito que nós estamos também defendendo a nossa cidade, buscando os recursos. Recursos para a construção. Veja, conseguimos agora 3 mil casas. Isso é muito importante. Isso é uma injeção de recursos, né, que virá na nossa cidade. Veja, nós fomos a cidade que mais recursos recebeu, quase 500 milhões do auxílio reconstrução. 90 mil canoenses receberam. Então, isso é uma injeção de quase 500 milhões na economia, no comércio local, no desenvolvimento da nossa cidade. Veja que isso ajuda, não resolve, mas ajuda. Então, é um grande esforço, nós vamos continuar nesse esforço, não só para obras, mas também para recomposição, na saúde, na educação, todas as áreas, né? Na recuperação dos prédios públicos. Esse é o nosso esforço, com diálogo, com respeito. Mas, de fato, né, nós temos uma situação muito difícil diante de gastos extraordinários. Nós temos os gastos ordinários que continuam, e nós temos gastos extraordinários. Isso que eu queria reforçar. Não diminui, né? Isso que eu queria reforçar, porque a despesa do mês continua esses valores que vêm para reconstruir a cidade, a gente sabe. Isso. Mas a gente tem uma perda de arrecadação gigante, desde o projeto do governo do estado, que tira um pouco de dinheiro dos hospitais, a redução do ICMS dos combustíveis, que aconteceu há alguns anos, que tirou alguma parte. Agora a reforma tributária. O ICMS, se eu não me engano, a perda de arrecadação foi de 1,5 bi, né? Em função da enchente. E agora o IPTU também, quem foi atingido também tem esse desconto. Médio e longo prazo, assim, como é que se pretende recuperar esses recursos que hoje não podemos contar mais? São um conjunto de medidas, né, que nós temos que tomar. Primeiro, incentivar a economia. E nós tomamos algumas medidas aqui. Somos a única cidade, por exemplo, que criou um auxílio canoense reconstrução. De todas as cidades atingidas, as maiores, nós somos a única que tem um instrumento. Veja, são 5 mil pessoas que vão estar recebendo R$2 mil em 5 parcelas. Isso ajuda a dinamizar a economia. Nós também criamos o auxílio, o empreendedor canoense reconstrução, que são 1.500 empresas. Veja, 1.000 MEIs e 500 microempresas. As MEIs estão recebendo R$5 mil em 5 parcelas. Já receberam agora a sua segunda parcela. E as microempresas são R$15 mil, também em 5 parcelas. Isso é uma injeção, são aí mais de 12 milhões que nós vamos estar investindo na economia, investindo nas nossas empresas. O auxílio canoense é uma injeção direta, porque ele é um PIX, a pessoa recebe, isso ajuda a dinamizar a economia. Veja, o aluguel social, nós vamos investir a um total de 24 milhões durante um ano no aluguel social.
Também isso ajuda, são recursos que a gente dá para, digamos, garantir as pessoas, né? Garantir a segurança das famílias, porque vamos pensar, o que aconteceu algo grave, né? Terrível, uma catástrofe, a vida das pessoas, o refúgio das pessoas foi destruído. O lugar mais sagrado, que é a sua casa, onde a sua família está, foi destruído. Então nós precisamos acolher as pessoas, então o auxílio é importante. Então essas medidas, elas ajudam a dinamizar. O auxílio e reconstrução, veja, por que nós somos a cidade com 90 mil? Porque nós somos a primeira cidade a fazer um aplicativo que permitiu, com o uso do celular, que todos nós hoje temos e a população tem, se conectar, se cadastrar e com êxito, porque nós não tivemos falhas no sistema. Então tudo isso ajudou, são medidas que estão ajudando. De outro lado, nós temos que sim apoiar as pessoas que perderam tudo. E por isso nós estamos fazendo essa isenção. Essa isenção de quem não pagou, que portanto não há necessidade de pagar, e quem já pagou terá o desconto no próximo ano. Aliás, lei já aprovada pela Câmara, né? Nós enviamos e foi para. Então isso é importante para que a gente possa ir incentivando. No nosso programa de governo também vamos trabalhar um conjunto de incentivos para as empresas, para a geração de emprego. Vamos retomar também o Canoas Juro Zero, serão 10 mil empresas que nós vamos fazer num período de 4 anos. O Canoas Juro Zero é muito importante, são os empréstimos onde a prefeitura paga, nós criamos isso lá em 2021, vamos retomar. Então, é dinamizar a economia, apoiar. Vamos também o programa Agiliza Canoas, que é para promover a liberdade econômica e também acelerar os processos. Por exemplo, agora, segunda-feira, nós passamos a ter o sistema do escritório empreendedor digital. Quer dizer, nós estávamos fora, nós ficamos para trás. Nós fomos pioneiros em 2010, quando nós criamos, na minha gestão. Aliás, a presidente dessa casa, a Simone Leite, que foi presidente da Federação, era minha secretária de Desenvolvimento Econômico, nós criamos o escritório do empreendedor. Foi referência. Hoje nós ficamos para trás, mas agora nós criamos o sistema digital. Então, essas medidas, Bruno, ela ajuda a dinamizar a economia, a criar emprego, a trazer empresas. A minha meta é trazer 100 empresas. Mas a questão é exatamente essa que eu ia perguntar, tá? Tu fala aqui em atração de 100 novas empresas e a expansão do parque de inovação, tá? Eu sou obrigado a colocar um governo que não aconteceu. Não? Tira a enchente fora. E o governo que vocês se elegeram para 2021, ele não aconteceu. Por tudo, pelos teus afastamentos, a briga com o vice, que se tornou uma coisa política, então entrava e saía gente, e Canoas parou no tempo durante 3 anos. Qual é a atração que um empresário vai ter para vir para um governo que não aconteceu? Porque, afinal de contas, tu é o mandatário que foi eleito para isso, né? Dentro dessas confusões todas. Qual é o teu projeto para resgatar isso? Que foi tu mesmo que trouxe o resgate de cidadania para Canoas. E, de repente, isso começou a se perder, né, num governo que, na realidade, foi caótico, na minha opinião, né? Mas veja, eu não sou aqui o responsável, eu sou vítima, né? Eu fui afastado. Né? Não há nenhum fato que prove ou que demonstre que eu agi com dolo. Mas eu fui afastado de um mandato eleito pela população. Eu entendo isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter capacidade de retomar a cidade. Eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Veja, eu fui o prefeito que criou a lei do gatilho, reduziu impostos. Fui eu que criei, na minha gestão, o Parque Canoas de Inovação. Quando eu criei, ninguém acreditou. Aliás, foi quem é que fez o projeto PCI? Foi o Jaime Lerner, que veio aqui, na época da governadora Ieda, que também é outra pessoa que foi tantas vezes atacada, agora foi inocentada. É um exemplo concreto das vezes de denúncias que são feitas e que depois, com o passar do tempo... 15 anos depois. 15 anos depois ela foi inocentada. Pois ela me ajudou a fazer esse PCI. O governador Sartori me deu os recursos para fazer. Fui eu que fiz esse parque, toda a infraestrutura dele. Atraímos as empresas que estão lá. Mas, na verdade, esse modelo ele não é suficiente. O erro, talvez, que nós temos é tentar do modelo tradicional, a prefeitura fazendo. No meu programa, e você deve ter lido aí, está dito de forma clara, nós vamos fazer, não desse caminho que nós percorremos nesse mandato, nós vamos fazer com parceria público-privada. Nós vamos entregar para o setor privado para que ele faça acontecer o Parque Canoas de Inovação e a ampliação do Parque Jorge Lane.
Eu tava lendo Então, ali... este é o caminho que nós vamos fazer, através de PPP, não a prefeitura. O PCI vai ser entregue para a administração Vamos fazer uma PPP, uma parceria público-privada, para que o setor privado, com o seu dinamismo, com a sua força, faça acontecer. Aliás, é uma reivindicação já dos empresários, que tenham participação mais ativa e que possam ter os caminhos do PCI. Ali o PCI eu acho extraordinária aquela questão ali, porque ali pode surgir uma nova cidade dentro de Canoas. Exato. Né? Ali nós temos 250 hectares. Exatamente. E aí eu estava lendo no seu plano, são 100 novas empresas, um plano ousado para trazer. É ousado. Porque, enfim, 25 novas empresas num setor ali de inovação é ousado. Quando o senhor acha que poderia lançar essa PPP? Porque ela também tem um período que tem que tramitar, né? Mas quando o senhor acha que poderia lançar? Seria uma prioridade já para o primeiro ano, né? 2025 a gente já teria essa PPP, caso o senhor seja reeleito? A modelagem de uma PPP leva de 1 ano, né? 14 meses. Nós vamos trabalhar para fazer o mais rápido possível essa modelagem, mas é normalmente de 1 ano, de 12 a 14 meses. Então tem condições sim de começando imediatamente, né? Porque se eu tiver a honra de receber o voto dos canoenses, como eu disse, for a vontade dos canoenses, a vontade de Deus, eu for eleito, eu começo agora, não depois, o meu programa de governo. Então nós podemos ganhar esse tempo e é muito importante que ainda, ou em 2025 ou 2026, a gente possa ter esse novo caminho. Esses caminhos que nós percorremos não deram certo. Eu, até 2016, eu consegui o máximo, que é fazer a infraestrutura. Mas de lá para cá, nesses 8 anos, seja no período do prefeito Busato, seja no meu período, o parque não avançou. Sim. Por quê? Porque é uma área pública, você tem que fazer licitação, você tem regras, você tem uma série de impedimentos. Aí na área eleitoral, no período eleitoral você não pode doar. Nós não podemos seguir mais esse caminho. Então, o que deu errado são os caminhos que nós seguimos, que são caminhos tradicionais. Diante de um novo problema, qual é o nosso problema? Econômico. Nós precisamos de pujança, nós precisamos de retomada. Não, e a gente tem... E para fazer isso, nós temos que buscar uma outra saída, que não é a saída que nós utilizamos. A gente tem mão de obra próxima, quer dizer, capacidade, tem as universidades da cidade, a gente vem falando disso seguido aqui, né? Pelo menos 3 grandes campos universitários aqui fora, os demais polos, Instituto Federal, que podem capacitar as pessoas e a possibilidade de área ali, né? Hoje são 250 hectares, eu acho. São 250 hectares, e temos 100 hectares no Jorge Lang. Então, já dá para fazer. Nós estamos falando de 350 hectares, que dá perfeitamente para trazer. O Guilherme também é um entusiasta daquele. As 3 empresas que estão lá, elas são sucesso, né? São sucesso total. Senhores, eu preciso fazer uma parte protocolar aqui, né? Nossos patrocinadores diamantes são as empresas Fubra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança e San Pietro Hospitais e Clínicas. São patrocinadores ouro as empresas Ótica Vênus, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello e Pontual Telecom. E os patrocinadores bronze são Connect Print, Sogal e Garimpos Joalheria e Ótica. Lembrando que nosso podcast está disponível no canal da Six Canoas no Spotify e YouTube. E para acompanhar os nossos episódios, basta inscrever-se no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. E você encontra os links e as informações na descrição do vídeo. Podcast Pod Six, né, especial Eleições Municipais Canoas 2024. No estúdio aqui com a gente o candidato Jairo Jorge e os jornalistas Rodrigo Becker, Marco Leite e Bruno Lara. Deixa eu só retomar uma coisa que o candidato falou. Do Canoas Juro Zero. Qual o funding, de onde vai vir esse recurso, prefeito? Veja, nós já fizemos o Canoas Juro Zero, né? Ele é feito através com os bancos. A prefeitura, o que a prefeitura absorve? O juro. E ele é bastante, diante do resultado, ele é muito interessante. É um custo relativamente baixo para um investimento que nós fizemos. Diante do benefício. Diante do benefício. Ele é muito menor do que a gente possa imaginar. Eu me surpreendi com os primeiros resultados. Nós fizemos em torno de 900 empresas aproximadamente participaram daquele primeiro período. Nós estamos ali na pandemia e o resultado foi muito positivo. E qual foi o recurso que foi colocado nessa época? Eu acho que nós chegamos aí em torno de R$500 mil no total. Não passou disso. Não, é um valor bastante razoável. A gente vem discutindo também que talvez seja uma solução. Tem uma faixa geográfica que a gente consegue identificar, inclusive, na Matias, eu tenho usado como exemplo ali, mas vai até Rio Branco.
de várias quadras, assim, que ficou um vazio de comércio por conta da enchente, que eram pequenos comércios. O cara tinha uma lojinha, uma fruteirinha, uma manicure, e esse cara, ele precisa daqui a pouco de uma assistência, porque ele não é um grande empresário, não tinha capital para fazer. O senhor acha que o Juro Zero, por exemplo, é um projeto para esse tipo, com esse foco, nesse pequeno empresário? Ou pode ter alguma nova iniciativa para recuperar aquele cara que ele praticamente é um empregado do próprio negócio e ele daqui a pouco emprega um ou dois, né? Usei como exemplo outro dia aqui um senhor que tinha uma fruteira e 2 funcionários. Ele conseguiu vender o que tinha, demitiu os caras e pagou, mas agora são 3 famílias que estão precisando de ajuda. Né? Ele não é um capitalista, né? Ele é um cara que tinha algum investimentinho ali e perdeu. E a gente consegue identificar, como eu falei, assim, a gente consegue identificar que tem uma faixa ali que não tem mais esses negócios. O que dá para fazer nessa área? Assim? O senhor acha que o programa de governo, como candidato, contempla para especificamente nessa área? Rodrigo, 2 medidas. De um lado, um conjunto de incentivos, isenções que nós... Agora não é possível que nós estamos num período, em razão da questão... Nós já fizemos dentro da calamidade o que é possível. Mas eu penso que nós temos que ter algo mais estruturado. Então, nós incentivarmos, né, o comércio, as pequenas empresas, a área de serviço, através de incentivos. Então, redução de alíquotas, de ISS, isenção de IPTU por um período. O ISS, essa redução está no escopo do senhor? Para as empresas que foram afetadas ali na Mancha. Fazer um processo, né, por exemplo, dar 1 ano de redução, você baixa a alíquota, você muda faz uma política de incentivo a essas 21 mil empresas que foram afetadas. Eu tenho a teoria que tu baixa o imposto, tu arrecada mais, né? Sim. Tanto é que tu fez o ITBI, né? Exatamente, não. Eu fiz isso e queria lembrar que eu criei a lei do gatilho, né? Sim. O que foi a lei do gatilho? Nós baixamos a alíquota e aumentamos o ISS. Veja, hoje o ISS é o segundo maior imposto de Canoas. Não era. Nós reduzimos a alíquota alguns eram 5, outras 3, nós padronizamos e baixei para 2. Era um gatilho, né? Cada vez que aumentava a arrecadação, caía a alíquota. E nós provamos que é possível reduzir a alíquota e aumentar. Mas vamos fazer uma política de apoio, certo? Nesse momento, com algumas reduções, isenções, para você ter um ânimo, né? E você ter esse empresário respirar. Por exemplo, isenção da taxa de fiscalização. São medidas pequenas, mas para quem está em dificuldade... Faz muita diferença. Faz diferença. Faz. E uma outra medida muito importante, nós vamos manter o empreendedor canoense. A minha proposta são 10 mil empresas em 4 anos. Então, nós vamos fazer 2.500 empresas. Estamos fazendo agora para 1.500, correto? Está dando certo. Nós estamos testando o sistema e está funcionando muito bem. Nós vamos fazer, inclusive, a vistoria em todas as 1.500 empresas para que a gente tenha segurança de que esse recurso está sendo aplicado e que as empresas estão se mantendo abertas, que esse é um requisito. Mas vamos fazer para 2.500 por ano. Vamos manter o empreendedor canoense, reconstrução, pelo período de 4 anos. Isso vai ajudar também. Isso é um recurso? É um recurso. R$5 mil para microempresa. Ok. Microempreendedor individual, né? E as MEIs. E R$15 mil para microempresa. Microempresa, ok. Então nós vamos ampliar, hoje é 1.500, nós vamos passar 2.500 ao ano. Mas vamos manter. Como nós precisamos de um ciclo de reconstrução, e eu estimo que esse ciclo de reconstrução ele leve 4 anos, nós estamos exatamente pensando nisso, medidas para que a gente possa incentivar a economia, incentivar esses setores que foram duramente atingidos. Muitas empresas estão com dificuldade, para não quebrar, precisam do apoio. Sim. Então, isenções de um lado e o incentivo de recursos de outro. E combina com o Canoas Juro Zero, que também é outro caminho que vai ser adotado. E só uma pergunta que eu complementar. Só para falar, nós temos 37 minutos ainda de programa, então se quiserem avançar para outras pautas... O Juro Zero não é só para a área alagada, cidade. Não. É para toda a cidade. Certo. Agora, o auxílio empreendedor canoense, nós vamos focar na área que foi atingida, o lado oeste, para que a gente possa estimular essas empresas a recuperar, né? Não só reconstruir, mas avançar. Uhum. Não só chegar onde estavam, mas ir além. Sim. Alguma outra pauta? Vamos para a saúde, então? Vamos. Vamos para a saúde. Jairo, a gente tem essa situação do lado oeste que foi afetado, que a gente tem que reconstruir. Hospital, 3 UPAs, as unidades de saúde. Prefeito, sai de um assunto da enchente e cai na saúde. Vamos lá. A gente tem que levar em conta. Mas antes,
da enchente, a gente tem situações aí da saúde que é um problema crônico e parece que a saúde nunca é resolvida, né? Sempre tem algo a pontuar. E eu vi no seu plano de governo que o senhor tem um projeto para fazer entrega de medicamentos, de fraldas e tudo mais em casa. Mas também a gente sabe que às vezes há falta de algumas coisas na farmácia, fraldas, enfim. Eu queria que o senhor avançasse um pouco sobre os projetos da saúde como esse e explicasse como que o senhor pretende fazer para ter esse controle de não faltar as coisas e tudo mais. Quando eu assumi, praticamente lá em 21, metade da farmácia, né, faltava medicamentos. É bem em torno de 40% da lista de medicamentos municipais. Nós somos 101 medicamentos, nós tínhamos lá mais de 40, quase 50 faltando. Então, nós temos um longo processo de manutenção, de recuperação de estoques. Hoje nós temos 5 medicamentos que estão faltando nesse momento e vamos chegar a 100%. Então, um grande esforço de logística, de capacidade administrativa para a gente fazer. Criamos também, é importante dizer, um sistema em que o cidadão pode monitorar o estoque aberto, que também foi criado na minha gestão. Essa ideia do Saúde em Casa ela foi implantada no meu segundo governo, com muito êxito. Infelizmente, foi descontinuado a partir de 2017. Nós vamos retomar esse projeto. Eu tentei retomar, infelizmente não consegui, mas vou retomar esse projeto e vou incluir, que não tinha no início, a fralda geriátrica. De fato, também é um foco nosso. Nós temos que ter capacidade não só de ter o produto, mas ter qualidade. A prefeitura comprou, muitas vezes, fraldas sem qualidade. Então, nós temos que atender bem a população, e isso é uma exigência, e nós precisamos entregar para o idoso. É muito difícil um idoso ou um acamado, né? Às vezes as famílias têm dificuldade de ir até a farmácia. Então, é um projeto que deu certo, um custo baixo. Nós tínhamos lá 2 motoboys entregando, funcionou muito bem entre 2013 e 2016, e nós vamos retomar esse projeto. Também, eu acho que é muito importante, para enfrentar o problema da saúde, acabar com as filas. Eu criei lá o teleagendamento, infelizmente o teleagendamento não foi dado continuidade também. Nós vamos dar um passo além, não mais precisa as pessoas ligarem, né? Hoje o WhatsApp resolve isso, né? Então nós já estamos em processo de licitação do sistema, de uma plataforma de WhatsApp, onde as pessoas vão poder marcar primeiro a consulta, para acabar com a fila, na atenção básica, e depois, através dessa mesma ferramenta, a marcação de exames e procedimentos. Uma outra medida também, que eu implantei já nesse governo, lá em 2021, início de 2022, foi a telemedicina, o médico online. Infelizmente, em janeiro deste ano, esse processo foi descontinuado, sem nenhuma justificativa. Nós fizemos 20 mil consultas de cardiologista. Hoje tem mais de 4 mil pessoas esperando. Nós não tínhamos mais fila de espera. Mas graças a essa descontinuidade que aconteceu em janeiro, hoje nós temos 4.300 pessoas esperando. E a questão dos hospitais? Então, muito importante nós termos a telemedicina, só para concluir, e nós vamos colocar em cada unidade de saúde. Nós tínhamos 6, né? Agora não, agora vamos ter em todas as unidades. Os hospitais, nós temos, primeiro, a retomada do pronto-socorro, que é muito importante, né? Eu entendo que nós temos uma excelente instituição administrando, o IACS é uma das melhores instituições do Brasil, não do Rio Grande do Sul. Nossa ideia é que o IACS nos auxilie, o setor privado tem mais capacidade de fazer a obra do que o setor público. Se o setor público vai fazer a obra, vai levar 2 anos para fazer. O setor privado tem capacidade de fazer em 100 dias. Então, o nosso diálogo com o Ministério da Saúde é que o setor privado nos ajude. A instituição que hoje tem competência e capacidade, ela faça a obra para a gente retomar. Então, vamos retomar o HPS para que ele volte a ser, né, aquele guardião, não só dos canoenses, mas de toda a região metropolitana e do estado. Ele atende mais de 100 municípios no Rio Grande do Sul. E ele faz falta também pela nossa cidade, porque nós estamos cercados de rodovias, né? Exatamente. Temos acidente de trânsito, né? A gente Lembrando que nós diminuiu temos uma refinaria, nós temos porto, né? Nós temos aqui gasoduto, oleoduto que cruza a cidade, nós temos rodovias como a 448, a 116, a 386. Então nós precisamos... é estratégico, né? Exatamente. O HPS, no caso. A grande parte, a indústria de gás, por exemplo, a indústria química que nós temos aqui, exige um hospital de pronto-socorro. É necessário também um fortalecimento do Nossa Senhora das Graças. A minha ideia é que a gente, até o final do ano, consiga devolver o hospital para a ABC. Todo o meu esforço é esse. Para que a ABC possa administrar, não mais com... Não fui eu que fiz essa intervenção, tive que mantê-la. E hoje é muito difícil, se eu simplesmente dissesse hoje, assume,
Hoje o hospital, veja, hoje tem 2 hospitais dentro do Nossa Senhora das Graças. Eu estive recentemente com a ABC, é o meu compromisso que até com a retomada do hospital de pronto-socorro a gente possa voltar à normalidade e a ABC conduzir o hospital que tem que ser... E já está tendo um excelente resultado, melhorou muito o trabalho dentro do Nossa Senhora das Graças. Junto com a HPS, eu falei a questão da minha esposa, que ficamos ilhados aqui, não tinha para onde ir, ela acabou indo para lá. O atendimento foi sensacional, fora de série. Tem um excelente quadro de profissionais, tanto o HPS como também o Nossa Senhora das Graças. E, por fim, o Hospital Universitário. Hoje nós temos um dos médicos mais respeitados, o Dr. Cerezer, os médicos mais respeitados de Canoas, né? Um profissional que conhece como poucos a realidade de Canoas, é o diretor do nosso hospital. Então, hoje nós conseguimos retomar, estamos ampliando as cirurgias, os procedimentos. É preciso também uma ampliação. Infelizmente, nós perdemos recursos, acho que é importante dizer isso, e eu tenho conversado muito com o governador sobre isso. Só para a gente ter uma ideia, né, a saúde, o governo do estado, nesse processo, ele, no ano passado, né, veja, todos os recursos que vieram, né, veja, na saúde, em 2023, Guilherme, foram 136 milhões que veio do Estado na saúde, para os nossos hospitais. Já nesse ano, nós vamos chegar a 93. Esse é o assistir. E o ano que vem, porque agora em outubro o assistir entra numa nova fase, o ano que vem será 73 milhões. Nós temos mobilizações aqui na SIX para ir lá e conversar cobrar, com o governador, né? Cobrar ele quanto a isso. A gente já avisava em função dessa magnitude que Canoas, a magnitude e importância que Canoas tem para todos esses municípios na questão de saúde. Veja, nós esperamos 43 milhões. Eu disse que, lembra? Quantas vezes quando falou assistir, eu disse que ia acontecer isso. Mas eu conversei com o governador recentemente, pedi a ele que revisasse isso, tenho fé que nós vamos conseguir, e isso afeta o financiamento do hospital universitário. Mas vamos retomar. Também conseguimos na época mais recursos com o governo federal. Veja, em 2023, só para a gente comparar o que aumentou, em 2023 o governo federal mandou 237 milhões. Em 2024, 289. Então nós tivemos um incremento bem significativo, que foram os recursos adicionais que nós conseguimos no governo federal. Então o recurso que nós conseguimos com o governo federal, ele compensou as perdas que nós tivemos com o governo estadual. E por isso que é muito importante esse diálogo com o governador, e eu tenho certeza que ele vai nos atender, para a gente não chegar e perder mais recursos e recompor uma parte do que a gente está prevendo alguma forma de fazer mutirões, por exemplo, cirurgias, essas coisas? Porque a gente tem estamos represados desde a pandemia, de alguma forma, em algumas especialidades. Depois aquele cidadão lá que está esperando lá para cirurgia, uma consulta específica. Consultas até acho que é menos, mas as cirurgias é mais urgência. O senhor pensa em fazer um mutirão daqui a pouco, especialmente no HU, que é um hospital vocacionado para isso, né, para as eletivas, e desafogar essa fila? Eu acho que tanto Nossa Senhora das Graças como o HU tem condições de fazer, também, né? Sem dúvida. O nosso projeto Fila Zero está no nosso programa. Nós estávamos nos preparando para isso, né? Lembra, em setembro do ano passado, e aí tem as questões da descontinuidade, que o Marco trouxe aqui com muita propriedade, eu lancei o Canoas Mais Saúde, que era um recadastramento, né? E foi com muito êxito, as pessoas foram. Nós deveríamos terminar ele no final de novembro, para daí lançar os mutirões a partir de dezembro. Infelizmente, né, não conseguimos. Sim, porque havia muito cadastro desatualizado, né? As pessoas já tinham feito a cirurgia ou já tinham concluído o seu procedimento e ainda estavam lá na fila. Então, nós vamos retomar sim esse projeto, e o que eu estou chamando aqui de Fila Zero, exatamente para a gente fazer mutirões. A telemedicina nas unidades básicas vai ajudar muito, porque as pessoas vão poder ir na sua unidade básica, não em um único lugar, ou no centro, ou em algum lugar, não. Na sua unidade mais próxima, todas as unidades terão a telemedicina, e isso permite a gente ampliar a oferta de especialistas, que é um gargalo, porque às vezes a pessoa precisa do especialista para poder ter, digamos, um procedimento cirúrgico. Avaliar um exame, né? Exatamente. Então nós precisamos dar mais fluxo, então, os especialistas por aí. Obviamente, melhorar também a atenção básica, né, que isso ajuda também na saúde. Vamos criar também um programa que eu acho muito importante, que é o Esperança, né, que é a questão da saúde mental, que é um apoio. Nós temos muitas pessoas hoje tristes, né, deprimidas,
Nós sabemos que há um risco muito grande quando nós temos episódios em todas as tragédias no mundo. Nós olhamos o que aconteceu em New Orleans, o que aconteceu, né, na Tailândia, ou no Japão, né, ou aqui no Brasil, em Mariana e Brumadinho, muitas vezes nós temos, né, inclusive casos de suicídio. Então nós precisamos ter políticas, né, consistentes, voltadas com psicólogos, psiquiatras, para atender as pessoas, para acolher as pessoas. As pessoas precisam, né, de apoio técnico nesse momento, de apoio de profissionais. Esse é um desafio, mas eu acho que a saúde mental, nesse momento, ela tem que ter uma atenção ainda maior do que ela já teve, né, em todas as administrações dos últimos 20 anos. Senhores, 2 assuntos, a gente está se encaminhando aí, temos 25 minutos. Segurança e transporte público, alguém quer perguntar? E educação, acho que a gente precisa falar. Vamos lá, então tá. Mas eu queria fazer uma pergunta que é genérica, envolve tudo. Que perfil teria um novo governo Jairo Jorge? Mais técnico, mais político, mais o quê? Porque, como nós falamos antes, eu perguntei se tinha um desafio, né? O Jairo Jorge ser prefeito pela 4ª vez, por conta disso, né? Como o senhor conhece mais da gestão, acaba que daqui a pouco tem algumas coisas que o senhor imagina ou pensa diferente de um candidato, de um postulante ao cargo prefeiturável que está concorrendo pela primeira vez. Que perfil o senhor acha que teria, assim? Eu poderia dizer agora, mesmo que daqui a pouco não tenha nomes, não decidiu nada, porque, enfim, né, a eleição está aí na frente, a gente não antecipa tanto, mas que perfil o senhor imagina para 2025 se ele vencer a eleição? Se for a vontade dos canoenses, a vontade de Deus, eu for eleito prefeito nesse 4º mandato, eu vou ter uma equipe técnica, eminentemente técnica, para que a gente possa ter a resolutividade que a gente precisa para executar as obras e o programa. É um programa audacioso, é um programa de 55 propostas. Eu tenho que, em 4 anos, fazer a cidade olhar para frente, olhar para os próximos 40. 4 que tem que fazer a cidade avançar 40 anos. Isso não é fácil. Mas dá para fazer isso... Desculpa. O campo político, o senhor está sendo apoiado por 12 partidos. 11. 11. Vai ter que ajustar algumas coisas aí, né, na negociação política. E aí, como é que fica o político e o técnico? Político e técnico sempre andam lado a lado. Ninguém é só técnico, ninguém é só político. É sempre fundamental para um técnico ele ter a dimensão política, senão ele não sabe o sentimento do povo. O sentimento político é a sensação e o conhecimento dos problemas da comunidade. Então, é claro que, quando eu falo eminentemente técnico, são profissionais que tenham capacidade de execução, tá? E que possam efetivamente ter o resultado. Eu acho que os partidos que estão ao meu lado, e que confiam em mim, e que estão junto comigo há muito tempo, eles querem resultados. O mais importante não é ter lá um cargo, é ter resultados, é a comunidade avançar, é a cidade reconstruir, é a cidade avançar nas suas políticas, é isso que os partidos querem. E aí nós vamos buscar dentro dos partidos, né, os melhores quadros técnicos, que obviamente tem que ter sensibilidade política, mas tem que ter a técnica, né, como condição, mas também, se não tiver nos partidos, buscar fora dos partidos. Eu não tenho nenhuma dificuldade nisso, né, porque eu também estou indo à reeleição. Estou, portanto, reeleito, eu tenho 4 anos para realizar meu mandato, não estarei ali, não há outra possibilidade de continuar, se encerra, portanto, o meu ciclo. E eu tenho consciência de que, para encerrar esse ciclo, que é o meu sonho, encerrar o meu ciclo como prefeito, eu tenho que fazer o melhor mandato que eu fiz um primeiro mandato, eu fiz o segundo mandato, tivemos muitos êxitos, fizemos 835 obras. Veja, agora eu estou chegando, na semana passada, segunda-feira, eu entreguei a obra 1.250. São 1.250 obras que eu entreguei nesses 3 mandatos. Nesse critério técnico... E por isso tem que ter gente técnica para que eu possa entregar mais do que eu já fiz, para que eu possa encerrar o meu ciclo e reconstruir, em um período tão curto, reconstruir a cidade. Só nesse caminho. Se a gente for pessoas que não têm o perfil técnico, não basta ter só sensibilidade política. O senhor, inclusive, vê a liberdade de barrar aliados. Olha, esse cara aqui não tem condição. Como já fiz, Guilherme. Já fiz isso algumas vezes. Olha, esse nome não é, você me dá um outro nome, um outro quadro. Okay. Isso faz parte da política, com habilidade, com respeito. Claro. Me chamou a atenção que o senhor falou em encerrar ciclo. O senhor está dizendo que, com esse sonho, o senhor está dizendo que
essa quarta eleição seria o encerramento do seu ciclo como candidato? Essa é a intenção hoje? Veja, né, o prefeito Lagrange foi prefeito 3 vezes, né, eleito, né? E eu já, né, eu brinco que eu já alcancei o prefeito Lagrange porque eu concorri 5 vezes, né? Ele concorreu 4, né? E agora estou concorrendo pela 5ª vez. E ele foi eleito 3 vezes, né? Então, eu quero encerrar sim, porque, veja, eu acho que é uma contribuição que eu quero dar para a minha cidade, né? A cidade que eu nasci. Veja, de todos os prefeitos eleitos, eu sou o único canoense. De todos os prefeitos eleitos da cidade de Canoas, eu sou o único que nasceu em Canoas. Então, eu tenho uma responsabilidade muito maior. É claro que as pessoas que vieram para cá são também canoenses, mas eu nasci nessa cidade. Então, eu tenho um dever, né? Eu digo, meu partido é Canoas. Meu coração é canoense e é isso que efetivamente eu quero me dedicar nos próximos 4 anos. Prefeito, não posso fugir dessa pergunta, eu vou entrar nela antes da gente seguir para aqueles outros 2 temas, porque a gente tem 20 minutos e eu quero não deixar de fazer esse questionamento. O pessoal questiona a gente tá na rua, tá conversando, né? Se essa questão da descontinuidade, esses tempos me perguntaram, que garantia eu tenho de que eu não estou votando na vice? Eu digo, não tem garantia. Quando tu vota no prefeito, tu vota também no vice, né? Então, dentro de tudo isso que aconteceu, eu lhe pergunto que garantia o cidadão tem, né? De que nós não vamos ter essa mesma descontinuidade e de que, mesmo ele sabendo que o vice faz parte da chapa, que ele não está votando para Maria Eunice administrar a cidade. Não sei se consegui me fazer entender. O que o senhor pensa disso tudo para dar um feedback para quem está assistindo, né? Veja, eu tive uma vice muito leal, Beth Colombo, né? E tenho certeza que a Maria Eunice, que é a vereadora, no seu 2º mandato, foi minha secretária, aliás, muito competente, melhor secretária de desenvolvimento social que eu tive, foi minha secretária de estratégia e inovação. Tenho certeza que ela tem a marca da lealdade. Isso é muito importante, né? Porque você tem que ter ao teu lado uma pessoa leal, uma pessoa correta, uma pessoa que está trabalhando para que um projeto aconteça. Então, ao lado dela, eu me sinto seguro. Isso o senhor fala diante das experiências boas e ruins que passou? Exatamente, passei uma situação muito difícil, né? Ser atacado, né? Ser ofendido, desrespeitado, né? Das pessoas do quanto pior melhor, prejudicar a cidade para tentar me prejudicar, isso é inaceitável. E isso cobra a tarifa. Aliás, já estou pagando a conta. No esquecimento, no abandono, no desprezo político, né? Então, eu acredito, né, e é muito importante deixar claro, né, eu fui investigado durante 3 anos. Ou seja, quebraram o meu sigilo bancário. Tudo que eu comprei, as minhas contas, o fiscal, o meu cartão de crédito, as pessoas olharam, o Ministério Público investigou, olhou tudo. Olhou, por exemplo, com quem eu liguei, aonde eu estive. Olhou, por exemplo, com quem eu mandei e-mail, para quem eu falei no WhatsApp. Veja, eu fui um político que passou um pente fino. Olha, um empresário, um político, não é fácil você passar um pente fino e não achar nada. Nada de dolo. Não é porque eu escondi, é porque não tem. Porque eles procuraram, e o Ministério Público tem a sua excelência. Eu respeito muito o Ministério Público. Não é porque eu vivi isso que eu vou mudar a minha opinião. Eu respeito as instituições. Desde nenhum momento eu ataquei as instituições. Eu disse sempre, eu acredito na justiça dos homens e na justiça divina. Eu disse isso ganhando ou perdendo em todos os processos. É verdade, os meus adversários lançaram mais de 200 processos contra mim para tentar me inviabilizar, porque não consegue ganhar no voto. Então, tento ganhar no tapetão. É isso que eles fizeram. Então, veja, nesse caso, investigaram, né? Quebraram o sigilo, entraram na minha casa 2 vezes, entraram na casa dos meus pais. Meu pai com 97 anos, minha mãe com 94 anos. Não encontraram nada. Entraram 2 vezes na minha casa. Então, depois desse processo todo, ainda teve, né, um primeiro afastamento lá de 1 ano, e agora um segundo. E veja, o STJ, a alta corte desse país, o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, veja, os ministros, um dos decanos do STJ, foi o relator, disse, não há motivo para afastamento, anulou todos os atos. Então é importante a gente ter consciência disso. Foi uma injustiça que eu vivi.
Agora, eu respeito as decisões judiciais. Agora, foi dito claramente pelos ministros de que tem que respeitar a soberania popular e tem que respeitar a presunção da inocência. Isso é a base da democracia. E foi isso que os ministros disseram unanimemente. Então, isso me dá tranquilidade, né? Veja, nós não podemos querer reportar fatos de um mandato, jogar para outro mandato. Encerra esse mandato, encerrou esse... Eu vou responder, vou me defender. Aliás, todos os processos que acusaram, né, que me acusaram tantas e tantas vezes, eu fui inocentado. E vou ser também, porque eu tenho consciência dos meus atos. Eu sempre digo, Guilherme, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu não fiz e eu sei o que eu quero fazer. Então, acho que é essa transparência. Então, vamos trabalhar os próximos 4 anos. Eu mudei várias coisas. Por exemplo, eu tenho hoje uma secretaria de licitações e contratos que é só feito de profissionais servidores de carreira. Eu fiz uma blindagem. Hoje eu tenho o coronel Rodolfo Pacheco, que é uma pessoa respeitadíssima, como ouvidor. Eu tenho como procuradora do município uma procuradora de carreira do Estado, a doutora Rosane Paiani. Então, são pessoas que eu procurei blindar a prefeitura, com pessoas, com técnicos, com servidores de carreira, aprendendo exatamente a partir, né, das experiências, das dificuldades, né, dos problemas. Eu acho que é isso, essa serenidade que eu quero transmitir, e vamos trabalhar, se for a vontade dos canoenses, nós vamos trabalhar muito os próximos 4 anos com muita dedicação, junto com a minha querida parceira Maria Eunice. Prefeito, só para complementar, nós que utilizamos os serviços da cidade, né, a gente é muito ruim essa descontinuidade, assim, todo mundo acaba sofrendo, a gente só passando um feedback, né, porque, tu chega num lugar e mudou todo mundo, tu já não tem a referência, não consegue falar com a pessoa está se inteirando, então, só para concluir o raciocínio. O senhor falou em licitação, tem que entrar no assunto que permeia as eleições pelo menos há 10 anos. Licitação do transporte público, e o senhor fez uma sugestão de um novo modal um tempo atrás também. O que o senhor pensa para o transporte público nesse novo mandato? Eu estou em processo, sim. Eu estou já em processo de formatação da licitação. Foi uma empresa até de Curitiba, foi vencedora. Uma empresa tecnicamente muito preparada. Ela está fazendo a parte final, devemos ter ainda nos próximos 30 dias, 40 dias, a audiência pública para apresentar. Nós estamos criando um novo modelo de transporte, são 2 grandes empresas, 2 grandes áreas, o lado oeste e o lado leste, não mais uma empresa, então 2 empresas. Esse vai ser o modelo. Esse é o modelo. E uma terceira empresa para o transporte seletivo, né? Então 2 para o transporte coletivo e uma para o transporte seletivo. Serão, portanto, 3 empresas. Nós discutimos muito, até a minha ideia original era 4 empresas, mas não para de pé. Nós temos que ter capacidade, em razão da natureza da cidade, lá do oeste, lá do oeste, pela questão da transposição de um lado para o outro, é a melhor forma. Eles fizeram esses estudos, analisaram e nos apresentaram essa proposta. Então, com isso, vamos fazer a licitação, não mais por passageiro, mas por quilômetro. E a bilhetagem eletrônica será pela prefeitura. A prefeitura fará a bilhetagem e ela paga a empresa por quilômetro, que é o modelo que São Paulo e outras cidades têm adotado. Sim, aí a tarifa e o subsídio que a prefeitura pode complementar para reduzir a tarifa. E a prefeitura já faz subsídio, eu criei na minha gestão agora o subsídio, que é o que também outras cidades do Brasil estão fazendo. Não existe transporte público sem o subsídio. Não para de pé. Não, porque a tarifa custa, né, enormidade. E mesmo dentro desse subsídio, dessa formatação, vai haver interessados. Eu acredito que sim, porque nós estamos trabalhando num conceito de fretamento, é um conceito um pouco diferente. Porque hoje a empresa de ônibus, de uma forma geral, nesse modelo antigo e ultrapassado, ela está sempre correndo risco. Aqui não há o risco, aqui há o benefício da população. Porque a prefeitura, ao pagar o quilômetro corrido, ela vai garantir que o ônibus exista. Hoje, se aquele ônibus tem 10 passageiros, muitas vezes a empresa não coloca o ônibus para pegar 10 passageiros. Só que aqueles 10 passageiros precisam do ônibus. Então, nós temos que ter essa capacidade, e isso é que vai gerando o elemento positivo. Porque aqueles 10 que perderam o dia de trabalho, chegaram atrasados, eles acabam tendo uma imagem, vão difundir a imagem negativa da empresa. Então, a prestação eficiente de serviço, através do quilômetro rodado, é a melhor solução nesse momento, porque o risco não é
do empresário. Me O parece- empresário presta um serviço e vai ser remunerado corretamente para E isso. me parece que há uma mudança também, nesse que o senhor está nos contando aqui agora, de que o sistema passa mais ao controle da prefeitura, de gerenciar, inclusive, essa questão de horários, porque, né, interfere nisso, né, de quilômetros rodados e tal, mas também dessas questões das linhas, né, porque é uma dúvida que eu tenho também. Vamos abastecer o trem naquele modelo com aeromóvel, por exemplo, que o senhor defendia antes, as linhas abasteciam o aeromóvel para poder um não competir com o outro. Isso já está pensado ou ainda depende das conclusões da empresa que está fazendo o estudo? Não, eles estão preparando o estudo, que esse estudo analisa a demanda. Claro que nós tivemos uma mudança muito grande a partir da pandemia, redução. Veja, nós tínhamos em torno de 48 mil passageiros agora antes da inundação. Hoje nós estamos com 39, mesmo com a tarifa zero, né? Que hoje tem passe livre, e mesmo com passe livre, nós não temos mais 49. Menos passageiros. Mas Nós não temos 48 mil passageiros, nós temos 39. Então, O Uber mesmo que o Uber mesmo subiu. caiu 9 mil passageiros dia. o Uber subiu muito. E eu tenho certeza que se retomar uma qualidade no transporte público, eu acho que vai ter um acréscimo. O transporte público de qualidade é muito importante. Eu acho que esse modelo, do que a gente estudou e da análise que nós fizemos em outras experiências de outros municípios, é a melhor alternativa. Prefeito, esse dia vi um documento de uma consulta a uma empresa que instalaria o aeromóvel. Existe uma ideia do seu governo de trocar o lado do aeromóvel? Veja, nós estamos discutindo o aeromóvel já há muito tempo, né? E acho que eu apresentei para o governo federal, isso ainda não foi analisado, dentro do PAC Mobilidade, uma proposta de fazer o aeromóvel. Eu acredito que eles devam se manifestar nos próximos 30 dias, possivelmente, sobre essa tecnologia. É uma tecnologia perfeita. Veja, se nós tivéssemos o aeromóvel na Matias, ligando Matias ao Guajuviras, que é a proposta original, aliás, não minha, a proposta de 1992. Quem fez o primeiro projeto do aeromóvel, foi o prefeito Hugo Simões Lagrange. Não sei se você sabia, mas... o projeto foi feito em 1992, ligando Guajuviras a Matias. Eu segui os passos, tenho procurado seguir os passos do prefeito Lagrange e representei. Claro que eu fiz um acréscimo, né? A linha não é só da Guajuviras até a Matias, até o fundo da Matias, mas a gente tem da Ubra até o avião. Então faz essa ligação. Isso também é uma coisa nova. Mas a nossa ideia, veja, se nós tivéssemos hoje uma ligação Matias, lá do fundo da Matias até o fundo da Guajuviras, nós, nesse momento, imagina nesse momento que houve a enchente, nós teríamos ali um transporte para evacuar as pessoas, para as pessoas saírem, para levar elementos, porque ele é elevado, né? Ele não teria sido atingido. Não teria sido atingido. Então, ele é um transporte que hoje tem qualidades. Obviamente que depende de recurso. A prefeitura não tem condições de fazer, mas a prefeitura tem um capital que foi investido. E nós vamos usar esse capital, por isso estamos pedindo ao governo federal recursos para que ele possa aportar e dessa forma a gente poder retomar. Claro que vai depender do governo federal. E como é que se atualiza a informação desse capital? Porque teve uma parte do dinheiro liberado, foi assinado com a Caixa uma parte dos materiais estavam na Ubra, como é que está a Sim, situação? ainda estão. A prefeitura, juntamente com a Transub, tem a guarda desse material, nós estamos agora porque nós queremos que esse material seja usado. Seja materiais, né, os trilhos, seja o material para as estações, seja um trem que nós, né, já estava pronto. Infelizmente, tudo isso ficou paralisado. O trem está por lá? escolha. Tá não no trem, está hoje com o aeromóvel, como guarda, porque, enfim, né, ele tem que não pode estar exposto ao tempo, uma série de cuidados, né, mas é da prefeitura. Então, é muito importante que a gente retome. Eu acho que a ideia, mas tem que ter recursos do governo federal, tem que ter investimentos, porque é uma tecnologia nova, é uma tecnologia gaúcha. Tem que ter uma escolha do governo federal de apoiar no momento que nós estamos precisando de transporte sustentável, porque ele é sustentável, né? Que nós estamos precisando de um transporte que possa atender as médias e grandes cidades, que ele pode fazer, a gente possa ter uma solução genuinamente gaúcha e brasileira. Uma pergunta que estamos fazendo a todos os candidatos sobre segurança, embora seja dever do Estado, mas o município se envolve muito, é sobre a Guarda Municipal. Sim. Se ela continua sendo armada e com poder de polícia ou volta a ser patrimonial caso o senhor seja eleito. Não, eu fiz todo o processo de recuperação da Guarda, inclusive o treinamento para usar armamento. Comprei o armamento, na época o prefeito Busato e também o Ranolfo Vieira Júnior, que foi vice-governador, governador, secretário de segurança, muito competente. Ele deu continuidade a isso.
E aquilo que nós havíamos proposto lá, as armas que a gente comprou foram aplicadas e nesses últimos 8 anos a guarda cresceu muito. Vamos ampliar a guarda, precisamos mais efetivo, nós precisamos em torno de 200, nós temos hoje 120, vamos ter aposentadorias, nós precisamos ampliar, e a ideia é ampliar progressivamente, ano a ano, com efetivo, até chegar aos 200 que nós precisamos, e vamos incentivar o patrulhamento ostensivo. Vamos também colocar 200 câmeras, hoje nós estamos com 97, vamos agora colocar mais 30 em funcionamento. Então vamos colocar 200 câmeras e a proposta que eu trago no meu programa é retomar o Shot Spotter, né? O detector de tiros, que teve muito êxito na Guajiviras e a nossa ideia é implantar no Guajiviras e na Matias. Uma tecnologia que avançou nesses últimos anos. E vamos também fazer um trabalho muito forte de prevenção. Também com os jovens, né? Retomar a ideia da Casa Juventude. Prefeito, senhores, temos 5 minutos. Então, mas uma última pergunta. Quando o senhor assumiu a prefeitura lá em 2008, né? Quando o senhor foi eleito, tinha vários programas, principalmente no Guajiviras, como Território de Paz e Casa da Juventude. Isso tudo com o tempo foi caindo em desuso e abandonado. O que o senhor não pretende renovar esse tipo de... Pretendo retomar a Casa Juventude, exatamente é uma ideia que, né, nós teve muito êxito, é um trabalho com jovens, cursos profissionalizantes, jovens que muitas vezes são vítimas da violência e que precisam ter oportunidade, então nós vamos estar investindo. Vamos também trabalhar as escolas, que é muito importante, não só no Guajiviras, mas em toda a cidade, escola protegida. Nós tivemos tantos episódios nefastos, né? Então, e vamos trabalhar com muitos programas sociais que deram muito êxito, né, e que ajudaram ao combate da violência. É importante dizer que nós tivemos uma redução muito significativa, né? Só para a gente ter uma ideia, de janeiro a março deste ano, nós tivemos 32 homicídios. Né? Nesse período agora de abril, desde que eu assumi até agora, nós tivemos 6 homicídios. Então, nós estamos enfrentando o crime organizado. Canoas não é uma cidade sem lei. Uma cidade que tem lei e nós não vamos aceitar o avanço do crime organizado das facções na nossa cidade. Candidato, eu queria só um assunto que a gente acabou falando algumas coisas mais pontuais, mas eu queria desenvolver um teminha ainda, que é a educação. Sim. Educação infantil, né? Vagas nas creches é um déficit, ainda existe um déficit. Como é que dá para enfrentar isso, especialmente do lado oeste, em que tanto as escolas públicas, né, de propriedade da prefeitura, quanto as que eram com vagas compradas, né, que a prefeitura comprava vagas, também foram atingidas pela enchente, muitas pararam de funcionar, vão voltar, podem voltar, sabe-se lá quando. Como é que dá para enfrentar esse problema do déficit, né? Como é que dá para fazer com que isso se resolva? 1 minuto e meio, candidato, porque nós temos que encerrar dentro de 1h30. Veja, nós temos hoje 11.525 crianças na educação infantil, nas nossas EMEIs e nas conveniadas, na compra de vagas. Nós temos hoje 65 escolas conveniadas. Nós precisamos ainda 3.000 crianças. Hoje nós investimos 5 milhões ao mês em compra de vagas, vamos investir mais 2 milhões, vamos ampliar também as escolas municipais, há possibilidade de ampliação, e com isso a nossa meta é zerar a fila. Exatamente atender a demanda das nossas crianças na educação infantil. Candidato, 30 segundos para falar com o pessoal aí e mandar sua mensagem final. Eu agradeço a oportunidade de debater, de discutir. Veja, eu não ataquei ninguém, nenhum candidato. Durante toda a minha vida pública, eu sempre apresentei propostas, e como candidato a prefeito em outros momentos, desde a minha primeira eleição em 1985, quando era muito jovem, eu sempre apresentei propostas e é desta forma que eu vou apresentar 55 propostas para reconstruir Canoas e avançar. É isso que queremos, porque nós, os 11 partidos que estão unidos, têm algo em comum. Nós amamos Canoas e este amor precisa se transformar em atos, ações, não em discursos, não em promessas. E é com trabalho. Os canoenses me conhecem, da participação popular, do prefeitura na rua, do prefeitura na estação, o prefeito do povo. É exatamente isso que nós vamos retomar se tu me der essa oportunidade, avaliar as minhas propostas e avaliar meu nome. Sempre com humildade, com fé e com esperança. Vamos lá então, nosso tempo acabou. Quero agradecer a presença de vocês nesse nosso episódio. Obrigado ao candidato e prefeito Jairo Jorge do Partido PSD. Nosso agradecimento também aos jornalistas Rodrigo Becker, Marco Leite e Bruno Lara.
Lembrar quem está nos acompanhando que para ser notificado dos próximos episódios, basta se inscrever no canal da Six Canoas no YouTube e no Spotify. Os links e aí mais informações estão na descrição desse vídeo. Nossos patrocinadores diamantes são as empresas Fubra, Modular Cargas, Panceira Seguros, STV Segurança e San Pietro Hospitais e Clínicas. São patrocinadores ouro as empresas Ótica Vênus, Telecom Sistemas, Cris Bortoncello e Pontual Telecom. E os patrocinadores bronze são Connect Print, Sogal e Garimpos Joalheria e Ótica. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo Pod 6.